Olá, amigos do canal Arregui. Terminou assim a maratona de jogos desse fim de semana pelos principais campeonatos estaduais do Brasil e uma situação me chamou a atenção. Algumas coisas me chamaram a atenção. Uma positiva, outra negativa. A positiva: dois trabalhos de treinadores começam a surtir algum efeito, a mostrar alguma evolução, algum sinal de que promissor na temporada. Um deles, no jogo que terminou agora, o último jogo deles, de todos esses que eu vou citar aqui, o Internacional ganhou por 2-0 do Brasil de Pelotas no Beira-Rio, com 2 gols de cabeça do Patrick, aos 16 do segundo tempo e aos 23, 7 minutos depois. O Internacional entrou com um time alternativo, que eles gostam de dizer, o Cudê poupou vários titulares para a Libertadores, mas o time mostrou a mesma disposição tática, a mesma conformação em campo da vitória no meio de semana na estreia pela Libertadores. Foi um time agudo, intenso, que pressionou o adversário, não deu chance ao rival, foi para cima, não descansou enquanto os gols não saíram. Aconteceu a mesma coisa na estreia da Libertadores. Gols demoraram um pouquinho, mas quando saíram, saiu o segundo logo. E não saiu mais porque o Gustavo, que agora jogando no Colorado, perdeu uma sequência de gols incrível depois que já estava 2-0. O Inter mostra uma evolução e é bom ver o trabalho do Eduardo Cudê aparecer. Este rapaz ainda, um técnico jovem, já havia feito sucesso na Argentina, dirigiu o Racing ultimamente, foi campeão argentino do ano anterior, tudo. Então está mostrando alguma coisa ali que pode repetir os melhores momentos do próprio Inter no ano passado, quando era dirigido pelo Odair Hellmann. Daqui a pouco eu vou falar do Odair. Só para não sair do Sul, o Grêmio, também poupando titulares, ganhou do outro time de Pelotas, o Pelotas, fora de casa, no interior, por 1-0, um gol de PP logo no segundo minuto de partida. O Renato Gaúcho também poupou os titulares. Sabe por quê? Quinta-feira vai ter um Grenal eletrizante pela segunda rodada da Libertadores. Talvez o Grenal mais... Talvez não, certamente o Grenal mais internacional de todos os tempos, né, de mais de 400 Grenais históricos aí, vai ser o primeiro num duelo internacional. Libertadores, os dois times, um pega-fogo, os dois times estrearam com a vitória, já está valendo a liderança do grupo. Que beleza! Os gaúchos estão de parabéns. O time do Grêmio já consolidado, já é um dos destaques do futebol brasileiro há 4 anos, e agora o Inter, que também fez uma boa campanha nos últimos anos. O Odair Hellmann, ano passado, foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu a final para o Atlético do Paraná, mas mantém uma certa força, um time de pegada, um time competitivo. Tá dando gosto ver a evolução. Outro time que a gente vê também que evolui é do ex-técnico do Inter, Odair Hellmann, o Fluminense. O Fluminense tá na cara que é o desafiante do Flamengo no Rio. Não que seja no mesmo nível. Não estou falando isso. O Flamengo está num nível muito acima de todos os times do futebol brasileiro, e eu digo até de todos os sul-americanos. Não bastasse o fato de ser campeão das duas competições, Brasileiro e Libertadores. Mas o Fluminense tem dado gosto ver jogar. Tem jogado bonito, jogado com força, jogado com velocidade, mostrando variação de jogada, intensidade, que o Odair Hellmann fazia isso no Inter, né? Então o time mostrou ao golear o Resende por 4-0. Ah, tudo bem, é o Resende e tal, mas você tem que fazer o quê? Partir para cima e respeitar a sua torcida com gols. E foi o que ele fez. Primeiro tempo até que foi só 1-0. Poderia ter sido mais. Um gol do Wellington Silva logo aos 7 minutos. Mas no segundo o Fluminense deitou e rolou. Marcos Paulo a 1 minuto. O Nenê cobrando pênalti aos 15. 9º gol do Nenê na temporada. 6º gol no Carioca, e ele é artilheiro da Copa do Brasil com 3. Ele tá brigando ali. O Gabigol tem 10, ele tem 9. O Nenê, com seus 38 anos, sendo o grande nome do Fluminense nesse 2020. A goleada foi encerrada pelo Gilberto aos 20. O Fluminense tem um jogo importante agora, quarta-feira, no Orlando Scarpelli, contra o Figueirense pela Copa do Brasil. Então, o Fluminense... E outra coisa, outro detalhe, ele tem a melhor campanha do Campeonato Carioca. A melhor pontuação é dele. Ainda que ele não vença a Taça Rio, e ainda que essa Taça Rio caia novamente no colo do Flamengo, ele, Fluminense, fará a decisão do Carioca com o Flamengo. Evidentemente, o adversário terá a vantagem dos empates por ter ganho os 2 turnos, mas o Fluminense
é a pedrinha no sapato ali que pode ainda impedir que o Flamengo se proclame campeão, ganhando simplesmente os 2 turnos, fazendo a maior pontuação. O Fluminense ainda impede essa situação. No Campeonato Paulista, o São Paulo, com um time alternativo também, foi a Ribeirão Preto, sentiu muito calor, o time reserva perde tantos gols quanto o titular, castigo, perdeu por 1-0 para o Botafogo. Gol de cabeça do Didi. Na luta desesperada do Botinha para escapar do rebaixamento, foi um resultado importantíssimo. O São Paulo ainda está brigando pela classificação ali, tudo, uma amostra que não evolui, mas tem um calcanhar de Aquiles. O São Paulo desperdiça muita oportunidade. Não é o São Paulo pronto ainda. E ele acertou a trave até os 48 com o Toró, poderia reduzir o prejuízo ali, mas a preocupação maior nem é a derrota em si, é o fato do time não estar encontrando o caminho do gol. E ele tem um jogo que ele não pode nem sequer empatar na quarta-feira contra a LDU. Depois de ter perdido para o Binacional na estreia da Libertadores, lá na altitude, né, na divisa do Peru com em Juliaca, né, divisa, a fronteira do Peru com a Bolívia, o River também perdeu para a LDU, então vale ali, a LDU está ali na briga pela liderança do grupo. E o São Paulo tem que ganhar esse jogo. Não pode deixar o time equatoriano sair daqui de São Paulo com pontos, não, porque aí São Paulo se ferra lá na frente. Né? Se complica bastante. Ele que está na fase de grupo conseguiu se classificar diretamente na fase de grupos da Libertadores. Então o São Paulo, todo cuidado é pouco. Tem que achar o caminho do gol. Isso está difícil. O time tem algum padrão? Tem. Tem alguns jogadores jogando bem? Tem. Mas o gol está difícil de aparecer. Nessa tarde de domingo, pagou caro por isso, perdendo do Botinho, dos piores times do campeonato. E finalmente em Minas, para completar o quarteto dos principais campeonatos do país, o América, líder invicto, manteve a sua liderança, tropeçou, é verdade, no placar, com Boa por 1-1, mas há atenuantes. O América jogou quase o segundo tempo inteiro com 1 a menos, devido à expulsão do Zé Ricardo Volante aos 8 minutos, por ter recebido o segundo cartão amarelo. Mesmo assim, foi para cima, atacou, saiu na frente com um gol de Felipe Augusto aos 13 e cedeu o empate numa falha do Ademir, que esperou a bola no pé, não sentiu a aproximação do Chiquinho, o Chiquinho lhe roubou a bola, foi ao fundo, cruzou, e o Jefferson de carrinho fez 1-1 para o Boa, time que está brigando na zona intermediária da tabela, dificilmente irá às semifinais do Mineiro. O América mantém a liderança, está invicto, isolado na frente. O Campeonato Mineiro tem um fato curioso. O vice-líder é o Tombense. O terceiro colocado é a Caldense. O Atlético está em quarto, com o Cruzeiro um pontinho atrás em quinto. Ou seja, neste momento, Atlético e Cruzeiro estão brigando pela quarta posição. Só se classificam os 4 primeiros. E o Atlético está na frente porque ganhou o clássico, qualquer gol nos acréscimos. Senão ele estaria 2 pontos atrás. Olha como é que está a briga em Minas aí, o que sugere que muito provavelmente não teremos mais Atlético e Cruzeiro em 2020. Porque o Atlético já caiu fora na Copa do Brasil, o Cruzeiro não. O Cruzeiro até joga agora no meio da semana contra o CRB no Mineirão, primeiro jogo, na quarta-feira. E o Atlético caiu fora na Copa do Brasil. E não tem competição sul-americana. Ele já caiu fora também na Sul-Americana. E no Brasileiro ele disputará a Série A e o Cruzeiro a B. E o América, que está jogando um bom padrão sob a direção do Lisca doido, né? Tem um bom padrão, um time ofensivo, joga bonito. Claro, é um time de Série B também. E ele pega agora a Ferroviária de Araraquara, em Araraquara, na quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. É isso aí, meus amigos. Inscrevam-se no canal RG.